Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vou falar sobre o fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Goiás terminou a rodada 19 na segunda colocação, com 34 pontos conquistados, na frente do Goiás apenas o Coritiba. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe nos comentários. Eu quero saber também a sua opinião. Pois é, em relação a essa campanha do Goiás, eu considero que foi sensacional. Eu considero que foi extraordinária. Peraí, André, você não está exagerando, não? Não, não estou exagerando. Eu estou olhando no geral e em cima das circunstâncias. Primeiro, terminar o campeonato nessa condição é muito importante. Significa que metade do objetivo está atingido. Imagina quem não ficou no G4 e que está lá atrás e que pensa no acesso. Vai ter que fazer a pontuação de um Goiás da vida e mais ainda essa diferença que faltou. Então é muito importante. E é por isso que acontece em campeonato por pontos corridos, na maioria das vezes. Os times que terminam a primeira metade na frente, ao final do campeonato, dos dois turnos, estão também à frente. Existe uma ou outra exceção. O Goiás foi exceção, por exemplo, em 2018. Terminou a primeira metade do campeonato na nona colocação com 27 pontos. E agora com 34, 7 pontos a mais, as chances do Goiás ainda são maiores. Aí naquele segundo turno fez 33, terminou o campeonato com 60 e naquele ano deu para se classificar com 60 pontos. Mas não é sempre que isso acontece, geralmente em torno de 65. Pode ficar fora até com mais de 70, como aconteceu com o São Caetano em 2012, campeonato inclusive que o Goiás participou e que veio a conquistar o título da competição. Então, voltando à campanha do Goiás, por que eu estou dizendo que ela é sensacional, que ela é extraordinária? Porque o Goiás foi dos 20 times que participam dessa Série B o que fez a maior reformulação às vésperas de começar a competição. O Goiás tinha um planejamento de utilizar jogadores da casa e depois no Campeonato Brasileiro trazer reforços pontuais e assim deslanchar. Porque os dirigentes tinham a impressão de que no Campeonato Brasileiro, aquela reação que o time teve, a quase permanência, de que aquele time daria conta de disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. E resolveram fazer um teste no Campeonato Estadual. O Goiás praticamente não contratou. Trouxe quem? Trouxe o lateral direito Ivan e trouxe o meio-campista Elvis. E não foi o suficiente. O time passou vergonha no campeonato estadual, no campeonato goiano e passou vergonha na Copa do Brasil. Aí o pessoal falou, ó, vamos ter que contratar. E aí trouxeram o técnico Pintado, ele encerrou o campeonato goiano e aí começaram a vir os reforços. Veio um caminhão de jogadores. Jogadores que nunca tinham jogado junto, a não ser os dois jogadores lá que vieram do Água Santa. No restante, muitos se conheceram aqui em Goiânia, muitos se conheceram no Goiás. Chegou o Mezenga, que nunca tinha visto o Aleph Manga, chegou o Elvis, que nunca tinha conhecido os dois, e aí o time entrou no campeonato se entrosando. Tinha feito 2, 3 amistosos antes, jogos, treinos, sem muita dificuldade, e entrou no campeonato para se acertar, para se entrosar, para ganhar um padrão de jogo e brigar pelo acesso. Por isso eu digo também que a participação nesse primeiro turno do técnico Pintado ela foi importante demais. Por exemplo, 5 das 9 vitórias do Goiás foram conquistadas pelo técnico Pintado. Ele comandou a equipe em 12 jogos, perdeu 2, teve 5 empates, ganhou 5 jogos. O Glauber ganhou um jogo. Marcelo Cabo chegou depois, ganhou 3 partidas, empatou 2 e perdeu 1. E o Goiás adquire essa pontuação com uma campanha
consistente. Não estou dizendo as atuações, mas a campanha é convincente. Perdeu apenas 3 vezes, é o time que menos perdeu ao lado da equipe do Coritiba, tem a melhor defesa disparada da competição, 10 gols sofridos, tem o melhor saldo de gols, 10, fez 20 gols, sofreu 10 gols, tem o saldo positivo de 10 gols, está na segunda colocação, à frente de muita gente que já estava se preparando há mais tempo. À frente, por exemplo, de um Vasco, que tem um Cano desde o ano passado. À frente de uma equipe tradicional como o Botafogo. À frente do Avaí, que já tem essa base desde antes de começar o campeonato, estava disputando bem a Copa do Brasil, disputou bem o campeonato estadual, ficou 15 jogos invictos. Então, o Goiás se acertando no meio da competição, se entrosando, buscando padrão de jogo, trocando de técnico, estreando o jogador no decorrer do campeonato. Teve jogador que chegou no Goiás numa semana, 4 dias depois ele estava em campo realizando 1 ou 2 treinos. Teve jogador do Goiás que chegou num dia e estreou no outro, no caso, o atacante Nicolas. Então, imagina essas circunstâncias e o time ainda na primeira metade do campeonato, depois de 19 jogos, de jogar contra todo mundo da Série B, de ter ficado na segunda colocação. Isso traz que perspectiva? De que o segundo turno do Goiás tem uma grande tendência de ser melhor do que o primeiro. E essa grande tendência significa o quê? Que o Goiás tem uma grande chance de acesso e chance, inclusive, de brigar pelo título. Eu hoje vejo a equipe do Coritiba mais acertada, mais assentada, mais entrosada, mais forte do que a equipe do Goiás. Mas vejo o Goiás como a segunda melhor equipe do Campeonato Brasileiro da Série B e com muito espaço para crescimento. O Goiás ainda pode se acertar na questão de marcação do meio de campo, a ocupação de espaços. Às vezes o time adversário passa com muita facilidade e faz o goleiro Tadeu, um dos melhores, talvez seja o melhor goleiro da Série B, passar por certos sufocos em algumas partidas. Vejo um ataque forte. Aleph Manga agora ganhou um grande parceiro que é o Nicolas. Vejo uma fragilidade na lateral esquerda, mas não ao ponto de comprometer defensivamente a equipe. O time é forte na lateral direita com o Apodi, que é um jogador extremamente experiente. Pode melhorar na meia de marcação. O Elvis começou bem, agora não está tanto. O Albano entrou bem no último jogo. Então eu vejo que o Goiás fez uma boa campanha, apesar da falta de entrosamento, de ter ganhado ritmo durante os 19 jogos que participou do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E hoje o cenário é de acesso à Série A.